A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM, 23 de setembro de 2018. Gostaria de apresentar aqui o entrevistado da semana, o professor de literatura e português, senhor Daniel Ferreira Musitano de Souza. Seja bem-vindo. Estamos aqui com o guerreiro Vander, do grupo Pesadelo de Qualquer Político Rio de Janeiro. Guerreiro senhor Antônio aqui presente com a gente, do Pesadelo Rio de Janeiro. E um abraço aqui para o comandante-geral da mesa, guerreiro Geraldo. Sejam bem-vindos, Wander, seja bem-vindo. Obrigado, Emílio. Boa tarde, queridos ouvintes, amigos e patriotas. Boa tarde, Daniel Musitano, meu querido amigo, professor. E Geraldo, nosso operador aqui, sempre atento. Boa tarde, Wander. Obrigado pela recepção. Eu acho que é muito importante termos esse espaço, né, para elaborar aqui o contraponto, haja vista que a esquerda aparelha tudo e esse lugar é importantíssimo. Obrigado. É isso aí, vamos lá, notícia da semana? Canal de vídeos exclusivos da família Pesadelo. Inscreva-se no YouTube, digite o Pesadelo de Qualquer Político e fortaleça. Fortaleçam o grupo de patriotas do seu estado. WhatsApp, o Pesadelo dos Políticos. 61999045568. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. TSE libera Lula para aparecer no programa eleitoral de Haddad. Notícia aqui do Jornal Extra do dia 20/9, hein? O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu por 7-0 autorizar a aparição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como apoiador na propaganda eleitoral do candidato do PT a presidente, Fernando Haddad. Decisão foi proferida na noite desta última terça-feira, dia 18. A ação foi ajuizada pelo candidato Jair Messias Bolsonaro, sob a alegação que a imagem de Lula na propaganda de Fernando Haddad supostamente causaria estados mentais e sentimentais dos telespectadores, desqualificaria o poder judiciário e manipularia a situação fatídico-jurídica, tentando macular a ordem democrática do país. Pessoal, antes de acabar de ler essa notícia aqui, quero ouvir a opinião aqui do nosso professor entrevistado de hoje, do guerreiro Vander, né? O que vocês acham aí do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, liberar as aparições aí do ex-presidente Lula, que por sinal tá preso, né? Aparecer aí como apoiador do Fernando Haddad nas propagandas políticas. Emílio, realmente eu não sei o que é mais vergonhoso, se é o TSE liberar o Lula para aparecer na propaganda, o próprio Fernando Haddad vincular a imagem do Lula na propaganda dele, porque é um presidiário, entendeu? Fica difícil assim, acho que a lei tá metendo os pés pelas mãos, porque... Uma inversão de valores, né? O cara queria aparecer com presidiário, né? Exatamente. E pior ainda do que isso, são pessoas que votam em determinados candidatos porque um presidiário o apoia. Bom, complementando, melhor dizendo, o que o Vander falou, eu acho que o PT é um caso à parte. O PT faz parte de uma seita, não é um partido comum.
né? O PT tem a capacidade de se fortificar e fazer uso de qualquer um para ganhar poder. Por exemplo, você, Emílio, se candidato fosse, estaria crescendo do mesmo jeito, da mesma maneira, né, que o Haddad e o Wander, só que eu acho que é um poder limitado. Eles conseguem eleger qualquer tipo de poste, né, na minha visão, mas eu acho que a coisa tende a ficar estagnada nesse sentido. Agora, é lamentável, porque um cara que forneceu dinheiro e apoios de toda sorte a ditaduras mundo afora, um cara que, né, participou, pelo menos segundo constam os livros e tal, do caso Celso Daniel até hoje não revelado, um cara que foi pivô do Mensalão, Petrolão e escândalos de toda a ordem. É lamentável, a gente só tem, né, a execrar esse tipo de atitude. A que ponto chegou o Brasil, né? Querendo complementar só isso aí, a gente não pode esquecer, o Emílio e Daniel, que o PT é expert em eleições. O PT tem um caminho das pedras para ganhar as eleições. Tem 4 eleições que o PT ganha, as 4 últimas eleições foram o PT que ganhou. Então, a gente tem que ficar atento, porque só me causa espanto a utilização da imagem de um presidiário para alavancar uma campanha eleitoral. Pois é, e o TSE decidiu por 7-0. Não teve nenhum voto contra, né? Você vê que o Tribunal Superior Eleitoral está a favor, né? Completamente. Cada um deu a sua opinião ali, o seu respaldo. Falou aqui, tá aqui até no final da matéria. É a lei sendo atropelada, né, Emílio? Pois é. O advogado, vou dar continuidade aqui, o advogado da coligação O Povo Feliz de Novo, Ângelo Longo Ferraro, sócio do escritor Aragão e Ferraro, ressaltou que a coligação cumpre as decisões do TSE. Entretanto, em seguida denunciou uma prática que tem sido recorrente entre os demais candidatos à presidência da República. O que se verifica com algumas representações que têm sido feitas em face da coligação é que há, na verdade, um receio da presença do ex-presidente Lula como apoiador, justamente pela representatividade que ele tem. Então, o que se tem como pano de fundo, na verdade, é uma tentativa de censurar a presença do presidente Lula em todo e qualquer programa eleitoral. Cabe mais uma pergunta aqui aos ouvintes da Rádio Metropolitana, ao Wander, que está aqui conosco, ao professor, que está aqui como o nosso entrevistado de hoje. Como que ele vai fazer para gravar esses programas se ele tá no chilindró? Responde aí, amigo Geraldo. Isso é uma coisa fácil. Ele já havia gravado. Antes de ser preso, ele já havia gravado vários comerciais para ser vinculado na campanha. Antes de ser preso, ele já sabia, então, que o Haddad seria o candidato do PT e continuou dizendo que ele era o candidato, enganando o povo? Na verdade, a esperança do PT, como um todo, era manter o nome do Lula até onde fosse possível, empurrando com processos e recursos judiciais para ter a foto do Lula na urna eletrônica e o eleitor digitar lá o número do PT. Como isso não foi possível, eles tiveram que colocar o Haddad agora de frente. Lembrando que a propaganda é muito inteligente, né? A propaganda, ela faz do Haddad um elemento indissociável à figura do Lula, e apesar do PT estar nessa, vamos dizer assim, nessa deliquescência, nessa decadência, é interessante a gente observar que o Lula é um caso à parte. O Lula ainda é capaz, mesmo com todos esses escândalos, de mobilizar. Aliás, isso é um projeto que vem sendo formulado desde 1990 com o Foro de São Paulo. É sempre bom a gente ressaltar esse tipo de coisa. Um projeto que foi criado, né, e para dar continuidade à eterna uniformização de pensamento que vem de um retrato cultural, e a gente vai esboçar isso ainda aqui. Exatamente, professor Daniel. A gente não pode esquecer que o Lula é popular, tem a sua imagem sempre idolatrada, foi o que o senhor falou agora no começo do programa, como se fosse uma seita religiosa, exatamente, entendeu? E não podemos desprezar o PT nesse sentido. É uma máquina de eleger candidatos. Até porque, vale ressaltar, desde 94, o pior resultado do PT no primeiro turno foi atingir 30%.
se você for considerar de 94 para cá, todos os primeiros turnos, né? Então é bom a gente ficar circunspecto nesse sentido e não menosprezar o PT. E quando o professor fala de Foro de São Paulo, vou deixar um adendo aqui, um complemento, que é para os ouvintes da Rádio Metropolitana que não conhecem, que desconhecem um assunto, né? Foro de São Paulo foi fundado por Lula e Fidel Castro no final da década de 90. Não, em 1990, o ano. 1989, corrigindo, né? Eles fundaram em 1989, com a queda lá da União Soviética, né? Do Muro de Berlim. Eles ficaram com medo que o comunismo estaria enfraquecendo e fundaram aí o Foro de São Paulo, que na verdade eles queriam uma pátria grande, a união da América Latina em países socialistas, né? E deu essa confusão toda aí. A grande mídia, inclusive, omitiu, né? Nunca repassou essas informações ao longo dos últimos 20 anos e deu essa confusão toda aí, né? E, inclusive, eles conseguiram, né? Conseguiram colocar, eles camuflaram o nome do comunismo para socialismo e colocaram realmente vários presidentes socialistas em vários países aqui da América Latina, Caribe e América Latina, né? Praticamente todos. Eu acho que o exemplo pior foi a Venezuela, né? Até hoje aí você vê o número, né? A inflação descomunal, incontrolável, um país à deriva em todos os sentidos, e tudo começou com esse projeto, né? Como o Emílio disse, formulado pelo Lula e pelo Fidel Castro. Pois é, e já que a gente está falando aqui de socialismo, de comunismo, olhei para vocês aqui uma notícia do dia 20, do último dia 20 de setembro. Notícia do jornal O Globo. Venezuelano percorre 500 quilômetros de cadeira de roda atrás de medicamento. O trajeto feito com seu filho incluiu montanhas, frio e calor extremo. Bogotá. A estrutura de cadeira de rodas de José Augustin Lopes, de 52 anos, já contava com remendos feitos com arame, mas ele esperava que ela aguentasse os 500 quilômetros necessários para chegar a Bogotá e buscar o tratamento médico que não tinha na Venezuela. Para isso, Lopes contava com a ajuda do filho, Jefferson Alex, que o empurrava enquanto subiam as montanhas da Colômbia, segurando firme nas descidas. O frio e o calor extremo, que se alternam com a mudança de geografia, faziam parte da viagem. Eu me vi na obrigação de tomar o rumo da Colômbia para conseguir todos os remédios que preciso e um pouco de sustento para levar para casa, explicou Lopes. Pessoal, isso é uma tragédia, né? Isso é uma calamidade que está acontecendo na Venezuela. O povo comendo lixo, comendo rato, comendo carne de cachorro, né? Passando fome, né? E são nossos vizinhos, né? Isso aí tudo graças ao socialismo, né? Na verdade é o comunismo que eles camuflaram para socialismo. Então é triste, é lamentável um cadeirante ter que percorrer 500 quilômetros de distância, subindo e descendo montanha num frio danado, num sol danado, para poder conseguir medicamento, pessoal. É uma tragédia humanitária, né, Emílio? A covardia que acontece hoje na Venezuela. Essa semana a gente teve notícia aí que 8.200 pessoas são mortas pelo próprio governo da Venezuela. É um número assombroso. É uma ditadura que não tem defesa, e a gente vê aqui no Brasil, inclusive alguns candidatos à presidência dizendo que a Venezuela goza de uma democracia plena. Haddad. Que a Venezuela é tão democrática quanto o Brasil, como diz o Ciro, entendeu? Fica difícil realmente a gente entender que um país que faz isso com as pessoas, com seus integrantes, seja um país democrático, seja um país decente. Para mim é uma ditadura covarde o que acontece hoje na Venezuela. Lembrando que teve o apoio também do PCdoB, do PSOL, né? E evidentemente do PT, fora outros partidos menores também de esquerda. E mandavam dinheiro, o PT mandou dinheiro para Venezuela quando estava aqui ocupando a presidência via BNDES, enfim. Não só para Venezuela, para Cuba também, Porto de Mariel, né? Aliás, levamos um calote nos dois casos, não só nos dois,
Porto de Mariel, para quem não sabe, acho que é um dos mais modernos portos do mundo, né? Construído em Cuba com dinheiro do BNDES, né? Com dinheiro do povo brasileiro. Em contrapartida, eu não sei se vocês viram essa semana a cena do Maduro comendo carne de primeira. A gente né? publicou esse vídeo aí numa churrascaria. Eu esqueci agora, não me recordo o país. Sei que era uma coisa assim extremamente luxuosa, né? Ou seja, um descaso total. O povo passando fome e o presidente do país, né, esbanjando aí partes do mundo aí afora. Nem o zoológico da Venezuela escapa da crise. Tem fotos e vídeos aí na internet com os animais esqueléticos, uns comendo os outros, entendeu? Os que morrem, o outro vai lá e come, porque não tem comida, e tem gente caçando animais dentro do zoológico para se alimentar. Alguns até fazem visita, tem o Boulos, a Dilma, né? Complicou. Faça sua denúncia. Envie o seu e-mail para opesadelodospoliticos@gmail.com. O sigilo é garantido. Fortaleça a luta no Instagram. Inscreva-se. O nosso Instagram é o Pesadelo dos Políticos. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Gente, continuando aqui com as notícias, a revista Sociedade Militar vinculou nessa segunda-feira, dia 19, uma reportagem referente a armas, que eu vou ler aqui para vocês. Porte proibido para civis e posse responsável para todos, defende o membro do novíssimo Conselho de Segurança Pública, definido nesta segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018. Além do diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, diretor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, secretário nacional de Segurança Pública, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil e o secretário nacional de Políticas sobre Drogas, funcionários dos setores de Defesa e Segurança Pública, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, indicou para compor o novíssimo Conselho de Segurança Pública algumas pessoas nem tão conhecidas e que não necessariamente exercem cargos na administração federal. Eles teriam, além da reputação ilibada, notórios conhecimentos na área de políticas de segurança pública e defesa social. Eu não vou nem terminar de ler essa notícia aqui, Emílio. Eu estou indignado aqui só com a entrada. Proibir o porte para civis e só deixar a posse é um absurdo. Vou dar uma pincelada aqui nessa notícia. Hoje, o povo ordeiro do Brasil está desarmado, né? Somente quem tem armas são os policiais e os marginais. O marginal, ele não faz curso de tiro, ele não faz exame psicotécnico, ele não faz nada e anda com um fuzil de 1,5 metro de altura e dando tiro a esmo aí para tudo que é lado, matando inocente, né? E o povo brasileiro sequer consegue ter a posse. Você está lendo a matéria aqui da revista Sociedade Militar e você está me dizendo aqui que a posse responsável para todos. Eu só acredito vendo, porque nem a posse para você ter ela em casa você está conseguindo hoje no Brasil de hoje. Se você sair daqui agora e for numa loja comprar uma arma para você ter a posse, não é porte, tá? Aos ouvintes aqui da rádio, não é porte de arma para você andar na rua, é a posse, para você ter ela em casa. Você não consegue ter nem a posse com esse estatuto do desarmamento que a gente tem aqui no país. É uma burocracia monstruosa, né? Wander, não consegue, porque já começa que a Polícia Federal tem que te dar uma autorização para você comprar uma arma na loja. Raras são as pessoas que conseguem essa autorização da Polícia Federal. Os impostos, né, no teto. A arma com preço, valor absurdo. Aí você tem que fazer psicotécnico, curso de tiro, uma série de documentos. Então são raras as pessoas que conseguem a posse. A posse para você ter em casa. Agora, porte é praticamente impossível. Porte de armas hoje no Brasil ninguém consegue. Quer dizer, tiraram a legítima defesa, que é o direito sagrado, é o direito mais antigo do mundo. Desde que o mundo é mundo, é legítima defesa. A gente já vem se defendendo lá dos animais ferozes, desde aquela época dos primórdios.
né? E isso foi tirado do povo brasileiro. Bom, vale dizer também que é comum em ditaduras, a primeira especificidade de ditaduras mundo afora é justamente desarmar a população. E isso qualquer ditadura. A gente cita Cuba, Venezuela, ditaduras africanas, etc. Então, a gente vê qual é o intuito, né, de fato desse pessoal. E eu queria recomendar aqui leituras a respeito do tema, porque muita gente fala bobagem. O brasileiro é o campeão mundial de opinar sem sequer ler, sem sequer estudar, aprofundar e ter conhecimentos, né? Ter como fundamentos pessoas especializadas dentro da área. Então, tem um livro muito bom nesse aspecto que se chama Mentiram para Mim sobre Desarmamento. Benê Barbosa. Sim, excelente livro. E tem o segundo, né, que é Mentiram e Muito para Mim sobre Desarmamento. Muita gente fala que, por exemplo, o brasileiro não tem mentalidade e intelectualidade para usar e tal. Você pega exemplos de países com uma cultura, né, enfadonha, irrisória, tão quanto no mesmo nível social do que o nosso, a bem dizer, como por exemplo Uruguai e Paraguai, e eles melhoraram nesse sentido depois que aprovaram. Então fica esse adendo. E lembrando também que nós tivemos o plebiscito, que a maioria da população foi contra esse estatuto de desarmamento horroroso que nós temos hoje. Contra o desarmamento da população ordeira. Eu lembro desse referendo aí, eu ajudei muito, colei muito adesivo do desarmar o cidadão não é a solução. O não ganhou, né? O não ganhou com mais de 60 milhões de votos. Ou seja, o povo brasileiro ordeiro falou que queria ter o seu direito a comprar, a garantir a sua arma de fogo para a legítima defesa da sua família, e isso não foi respeitado aí pelos nossos governantes. Foram quase 64% dos votos a favor do não, por não desarmar o cidadão. Isso aí, esse referendo aconteceu no ano de 2005 aqui no Brasil. Canal de vídeos exclusivos da família Pesadelo. Inscreva-se no YouTube. Digite o Pesadelo de Qualquer Político e fortaleça. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. O nosso professor Daniel aqui, entrevistado de hoje, e eu vou começar aqui. Ele é estudioso da etimologia das palavras, então eu queria saber aqui qual é a etimologia da palavra metropolitana aqui pra gente começar, professor. Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Trata-se de uma adjeção do grego metra, né, que significa útero, e polis, né, que significa cidade. Não por acaso, esse polis, essa raiz, está presente em várias palavras. Por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, Florianópolis, né, respectivamente cidade de Teresa, cidade de Pedro, cidade de Floriano e por aí vai. E esse útero, evidentemente, representa a ideia da mãe, seria a cidade principal. Daniel, queria te fazer uma pergunta. Professor Daniel, já que a gente está nessa parte de etimologia de palavra, educação, vamos lá. O que você acha de colégios militarizados? Bom, eu sou caudatário. Eu acredito que pela parte disciplinar é um conceito muito profícuo, mas eu acho que o que é muito menosprezado nos dias de hoje, no que diz respeito à educação, é com relação ao método. Pouca gente discute os métodos, né? Pouca gente sequer sabe o que significa, sabe que etimologia existe, por exemplo. Haja vista o nosso atraso. Enfim, pela parte disciplinar, eu sou adepto, né? Acredito que funciona. Aliás, tivemos bons resultados
em alguns estados que adotaram esse tipo de, vamos colocar assim, comportamento, né, disciplinar. Mas eu acho que a discussão não para por aí, não tem que ficar só na coisa disciplinar, respeitar o professor, é obrigação. Hoje a gente vê professor apanhando, né? Essa semana nós vimos aí cenas lamentáveis na internet de um aluno, se eu não me engano foi aqui no Rio de Janeiro. Rio das Ostras. Rio das Ostras, isso aí, Emílio. Agredindo um professor, tacando coisas no quadro em direção ao professor, xingando, amassando e rasgando prova dos colegas. Parecia um animal o garoto. O que o senhor, professor Daniel, acha? O que pode ser feito para melhorar esse quadro? Eu acho que punição. Eu acho que nós somos reféns de um aspecto cultural que vem desde a época do romantismo, baseado no fato de que a sociedade corrompe, do Rousseau, né? E isso tira a responsabilidade individual, né, de cada um de nós. E aí, em decorrência, por colorário disso, ocorrem coisas desse tipo. A gente passa a mão em quem está errado. Passa a mão na cabeça de quem está errado. Mas hoje é possível, por exemplo, expulsar um aluno do colégio? Ou dar como punição uma suspensão de 3 dias, como era no meu tempo, por exemplo? O professor pode até fazer isso, mas sofre represárias, né? Em contrapartida. Eu acho que... Depende do professor, né? Sim, eu acho que o respeito ao professor, antes de tudo, tem que voltar, né? Eu acho que a hierarquia e disciplina, né? A educação vem de casa, né? A educação vem de casa. Isso não seria culpa da doutrinação de toda uma geração por parte da esquerda, professor Daniel? Eu acho que a doutrinação vem desde as nossas influências, sobretudo as escolas literárias, né? Inclusive, se você for pegar a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, a parte lá de nosso hino, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem mais amores. Então por aí a gente vê. O culto ao herói, a gente também... A gente, voltando ao tópico do Lula, por exemplo, o Lula e o Getúlio Vargas foram caras que souberam explorar esse culto ao herói, né? Esse pai dos pobres, essa coisa de... Você tem sempre o teu pai, a tua família, com um sentimento de heroísmo, de certa maneira, e eles souberam explorar isso. A Dilma era chamada de Dilmãe. Então, isso é um processo cultural. Antes de tudo, a finalidade é explicar as bases culturais para que a gente possa entender, né? E quem sabe depois modificá-las ponto a ponto, né? Eu acho que é por aí. Mas, professor, o senhor falou agora do herói, né? Que o brasileiro tende a cultuar. Cultuar a imagem do herói. No caso, eu acho que o brasileiro tende a cultuar como herói pessoas erradas, assim, bandidos. Não estou falando de política não só de política. Aí eu acho que tem uma influência forte da semana de 22, né, sobretudo na figura do Macunaíma, que é justamente o anti-herói, né, que é retratar, a figura é muito retratada no carioca hoje em dia, aquela coisa do malandro que é preguiçoso, não está afim de trabalhar, vive, né, à custa dos outros e por aí vai. E que a gente idolatra muito, todo professor idolatra a semana de 22. Eu acho um movimento absolutamente estúpido, né? Insignificante. Aliás, só para pegar algumas contradições desse movimento, a Tarsila do Amaral, que é a principal referência, sequer participou. A semana não durou uma semana, né? O título só por aí já está errado. Aliás, semana vem de 7 manhãs, né? Septimana no latim. E fora outras coisas, a ideia em si era mostrar um Brasil novo. De que forma que eles mostraram um Brasil novo? Buscando referências na Europa. Então, não é um movimento assim muito inteligente, né? Muito intelectual. Teve inclusive influência fascista, e eles adoram chamar a gente disso, né? Fascista. Tem até a máxima do Lenin: acuse-os do que você é, né? Acuse-os daquilo que você é. A influência fascista foi do futurismo do Marinetti. Marinetti resultou
O nome completo dele era até Filippo Tommaso Marinetti. Existe até em alguns estados, Alagoas, Bahia e Sergipe, para a denominação de ônibus Marinetti, né? Que veio justamente desse cara que esteve no Brasil e influenciou todo esse processo, né, da semana de 22. Tá aí uma coisa que eu não sabia, professor Daniel. É sempre bom aprender. Por isso que eu gosto de, sempre que possível, trocar ideias com o senhor. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui, professor Daniel. Qual é a sua opinião para tirar o Brasil desse caos, né? O Brasil hoje está em 90 no ranking mundial da educação. Qual a sua opinião aí para a gente sair desse quadro? Bom, reiterar esse processo disciplinar, propor a etimologia como matéria obrigatória para todos os professores de todas as disciplinas. Isso faz com que entendamos muito a respeito de tudo e faz com que a gente também se locuplete culturalmente. E eu acho que respeitar, fortificar, refocilar os valores, né, que a gente perdeu por todo esse processo, essa linha execrável cultural que nós somos reféns desde muito tempo. Não só os valores perdidos, né, mas os valores invertidos, que foram completamente invertidos de uns tempos para cá, né, professor? A formulação do contraponto é essencial nesse processo e nós não temos. As escolas estão aparelhadas, as faculdades também, né? A cultura também. Você vê, eu iria ressaltar aqui, vou citar o exemplo da MPB. Hoje em dia, não existe um intelectual que consiga definir o que é MPB. O que é MPB hoje? Não é um gênero, é uma aglutinação de gêneros que visa a uma uniformização de pensamento, a meu ver. Por exemplo, quando a gente fala da sigla MPB, você imagina, por exemplo, uma Beth Carvalho, que não necessariamente é bossa nova, um Caetano, que já é mais da bossa nova. Tem o funk, que os coronéis da MPB simbolizam como uma continuação da bossa nova. Então, na verdade, nada mais é do que isso. O intuito é esse: impor uma ditadura de pensamento, né? E isso até é esboçado desde o momento que o Gil virou ministro da Cultura. Você não tem um cara fazendo sucesso em qualquer arte que seja, né, que faça esse contraponto, que produza algum elemento crítico em cima desse pessoal todo. Então a gente tem que, né, se movimentar e combater, produzir espaços que nem esse aqui, né, espaços à direita, para a gente enfrentar, porque, né, é um processo de guerra cultural de fato. Essa semana nós vimos no Facebook, se eu não me engano no Instagram, a cantora Anitta, ela não declarou nada, ela só seguiu uma pessoa que apoiava o Bolsonaro e ela foi execrada publicamente por causa disso. Depois ela foi no Instagram e falou que não apoia Bolsonaro, enfim. Mas só dela ter seguido alguém lá no Instagram foi uma chuva de críticas em cima dela. O que reforça também o que eu tô falando da uniformização de pensamento, né? Isso só dá ênfase porque eu tô explicando aqui. Realmente é lamentável. Aliás, só complementando o que eu tava dizendo da MPB, a Tropicália e a MPB surgiram justamente dessa ominosa semana de 22, né? Que só fez mal, a meu ver. E você não fala... Você não desde da década de 70, 80, você não vê um professor falando mal, criticando, né, esse movimento. Você, na sua época, teve, por exemplo, algum professor que... Não. Fizesse uma crítica que fosse ao movimento? Nada. É uma idolatria eterna, né? A Tropicália, na mesma linha, também tinha o intuito de dar ao Brasil um movimento novo e também teve as influências lá de fora dos Beatles e do Hendrix, e muita gente, né, batendo palma para esses tipos de movimentos sem sequer questionar, né, e entender essas contradições. E assim, são gênios, né, são caras intocáveis. A gente não pode tecer uma crítica sequer que cai todo mundo em cima. Enfim, é esse processo ditatorial. E há gente defendendo, né, que estamos vivenciando uma democracia. Estamos longe de uma democracia. Exatamente. Democracia já começa com alternância de poder, né? Coisa que a gente não tem desde 85.
Tá uma briga ali, PSDB, PT, PT, PSDB, e não sai disso, né? Vamos ver se agora sai, né, pessoal? Vamos acordar aí, faltando 15 dias aí para as eleições. 14 dias, né? Ou melhor, né? 14 dias, Emílio. 14 dias para as eleições e vamos ver se a gente sai do caos aí dessa vez, né? Só um adendo aqui, é legal também enfatizar a etimologia da palavra, né? Que é uma palavra tão ferida e tão pouco respeitada, pelo menos no Brasil. Demo também vem do grego, significa povo, né? E cracia, poder ao povo, que não foi respeitado, por exemplo, no referendo, né? Do desarmamento. Eu só queria falar mais uma coisa, perguntar para o professor Daniel se realmente, depois de 20 anos, nós temos um candidato de direita, se realmente fazem 20 anos que não temos um candidato de direita, e se o Enéas foi o último. O Enéas foi o último em 98, se bem me lembro, ficou em terceiro, né? E depois disso, jamais. Aliás, não existe hoje o voto útil, a meu ver. Essa expressão voto útil me desagrada. É o voto único. Nós só temos um. Não tem mais nada e nem verdade. Ninguém. Pessoal, vamos ter que ficar por aqui. Tinha muita coisa ainda para perguntar, para falar, mas o nosso operador e o comandante geral da mesa já tá puxando a minha orelha aqui. Limite de tempo aqui estourou. Quero agradecer aqui ao professor Daniel, obrigado pela presença, pela participação. Muito obrigado, fui muito bem recebido e é muito importante termos esse espaço aqui. Daniel, foi um prazer recebê-lo aqui e fazer essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, velho. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Fortaleçam o grupo de patriotas do seu estado. WhatsApp, O Pesadelo dos Políticos. 61999045568. Fortaleça a luta no Instagram. Inscreva-se. O nosso Instagram é O Pesadelo dos Políticos. Faça sua denúncia. Envie o seu e-mail para opesadelodospoliticos@gmail.com. O sigilo é garantido. Denúncia, informação, conteúdo 100% atualizado diariamente. Faça parte dessa luta e ajude a retomar o Brasil das mãos dos bandidos. WhatsApp Pesadelo 61999045568. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Canção do Paraquedista. Hoje a gente vai conhecer a canção do Paraquedista e, portanto, a gente tem que falar um pouco aqui da Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro. A Brigada de Infantaria Paraquedista, tropa de elite, de pronto emprego e de alto grau de operacionalidade, integrante das Forças Armadas, Forças de Ação Rápida e Estratégica do Exército, criada em 1945, tendo como origem a Escola de Paraquedistas. No ano de 1944, o então capitão Roberto de Pessoa concluiu nos Estados Unidos o curso de paraquedista, sendo brevetado como o primeiro paraquedista militar brasileiro. De 1945 a 1948, foram formados
também nos Estados Unidos, outros 46 paraquedistas militares do nosso Exército, que hoje, juntamente com o General de Pessoa, são denominados os pioneiros da tropa paraquedista. Em 26 de dezembro de 1945, foi criada a Escola de Paraquedistas, sendo nomeado o Coronel Nestor Penha Brasil como seu primeiro comandante. Nos anos de 1946 e 1947 foram realizados os primeiros saltos no país, com lançamentos da famosa aeronave C-47, durante as comemorações da Semana da Asa na Praia do Flamengo. Ficamos agora com o hino dos paraquedistas. Denúncia, informação, conteúdo 100% atualizado diariamente. Faça parte dessa luta e ajude a retomar o Brasil das mãos dos bandidos. WhatsApp Pesadelo 61 99904 5568. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer.
Sou Fabiano Macedo de Florianópolis, o Brasil que eu não quero. Não quero comunismo, não quero ideologia ou educação de esquerda, não quero educação com ideologia de gênero, não quero corrupção. Não quero bandidos impunes, não quero estar desarmado em casa, não quero insegurança. Não quero leis absurdas, não quero idiotização das pessoas. Não quero jornalismo mentiroso com lavagem cerebral. Não quero urnas eletrônicas sem comprovante do voto. Não quero eleições sem fiscalização. Não quero o politicamente incorreto. Eu quero o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu sou Richard, pesadelo dos políticos Amazonas, falando de Manaus. Todo o meu trabalho, estou aqui com uma equipe aqui trabalhando. O Brasil que eu não quero é um Brasil em que precisa existir leis para que você, brasileiro, não vote em corrupto. Você entende a concepção da coisa? Que tem que ter uma lei para que você, brasileiro, não reeleja os mesmos corruptos de sempre? Vocês sentem a gravidade da coisa, que o problema não está quase que nos corruptos, mas em quem os reelege? Vamos botar essa gente toda na mão da primeira instância. Todos vão para os braços do Mourão. Não reeleja senador do PT, do PMDB, PSDB, toda essa corja. Entendam, tudo está na nossa mão. Força Brasil, pesadelo dos políticos Manaus, Amazonas. Selva Guerreiro da Patriota. Meu nome é José Roberto. Sou aqui do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. O Brasil que eu não quero, é de bandeira vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Comunista aqui não. Sou Adailton Alves dos Santos, de Parauapebas, no estado do Pará. O Brasil que eu não quero é o Brasil que age da mesma maneira do sempre, onde nós estamos vivendo os malefícios de campanhas mal feitas ao longo dos últimos 30 anos, e agora nós vemos no período eleitoral campanhas sendo feitas exatamente igual foi no passado, com gastos milionários. O Brasil que eu não quero é esse Brasil agora do momento, onde todos estão sofrendo os malefícios de algo feito da forma errada, e na atualidade todos estarem agindo exatamente do mesmo modelo errado. Este sim é o Brasil que eu não quero. Vamos acordar e passar a fazer as coisas da maneira correta. O Brasil precisa seguir o rumo da ordem e progresso. Meu nome é Jeremias Felipe, eu sou do Rio Grande do Sul, e o Brasil que eu não quero é o Brasil de agora. Esse Brasil governado por pessoas incompetentes, por pessoas que só querem roubar e pensar no seu próprio benefício. O Brasil que eu não quero é esse Brasil de ladrões, esse Brasil de falcatrua. Esse é o meu desabafo. Fortaleçam o grupo de patriotas do seu estado. WhatsApp, o Pesadelo dos Políticos. 61999045568. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Realizações da época do governo militar. Dando continuidade, ato institucional número 5, o famoso AI-5. Por que foi instaurado o AI-5 no Brasil na época do governo democrático militar? Segue aqui a lista com centenas, na verdade são dezenas de vítimas da esquerda brasileira. Por isso, tivemos a instauração do AI-5. Luiz Carlos Augustos, civil, Rio de Janeiro, não era militar, um civil, morto com um tiro durante uma passeata estudantil, dia 24/10/1968. Capitão Charles, capitão do Exército dos Estados Unidos, veio para o Brasil fazer o curso de Sociologia e Política. Foi herói de guerra no Vietnã, condenado à morte, porque ele seria um agente da CIA, segundo os terroristas, Os levantamentos da rotina da vida do capitão foram realizados por Dulce de Souza Maia, entre parênteses, Judite, quando retirava seu carro da garagem para seguir para a faculdade. Chandler foi assassinado com 14 tiros de metralhadora e vários tiros de revólver na frente de sua mulher, Joan, e de seu filho de 3 anos. O grupo era constituído pelos terroristas Pedro Lobo de Oliveira, entre parênteses, Getúlio, Diógenes José de Carvalho Oliveira e Marco Antônio Braz de Carvalho, entre parênteses, Marquito.
25/10/1968, Venceslau Ramalho Leite, civil, do estado do Rio de Janeiro, morto com 4 tiros de pistola Luger 9mm, durante o roubo de seu carro, na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel. Autores: Murilo da Silva Pinto, Murilo Pinto da Silva, entre parênteses, César ou Miranda, codinome, e Fausto Machado Freire, entre parênteses, Ruivo ou Wilson, codinome. Quando eu falo codinome aos ouvintes aqui da Rádio Metropolitana, é porque os terroristas daquela época usavam codinomes. Ambos integrantes da organização terrorista Colina, Comando de Libertação Nacional. 7/11/1968, Stanislau Inácio Correia, civil, não era militar, tá, pessoal? Era civil. São Paulo, morto por terroristas Loshitane Fujimori e Oswaldo Antônio dos Santos, todos integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária, entre parênteses, VPR, quando roubaram seu automóvel na esquina da rua Carlos Norberto Souza e Jaime Fonseca Rodrigues, em São Paulo. 7 de janeiro de 1969, Alzira Baltazar de Almeida, dona de casa do Rio de Janeiro. Uma bomba jogada por terroristas embaixo de uma viatura policial estacionada à frente da 9ª Delegacia de Polícia, ao explodir, matou a jovem Alzira, dona de casa, de apenas 18 anos de idade, uma vítima inocente que na ocasião transitava na rua. Como o nosso tempo aqui está estourado, já estamos no limite, semana que vem a gente continua com essa lista aqui, que é uma lista extensa, com dezenas de nomes, né? Daí o porquê que a gente teve o AI-5 no Brasil, né? Na minha opinião, eu por mim poderia colocar outro AI-5 já nos dias de hoje, porque hoje não são dezenas de nomes, hoje são milhares de brasileiros executados de noite, são 60 mil brasileiros executados por ano no Brasil, somente por armas de fogo. Fortaleça a luta no Instagram. Inscreva-se. O nosso Instagram é o Pesadelo dos Políticos. Gostaríamos de agradecer aos patriotas que estão sempre fortalecendo aí nas redes sociais. Patriota Dante, Patriota Raquel, Patriota José Eduardo Nunes, Patriota Ramon. Aos parceiros Inovar Dedetização, Atento Tecnologia e Segurança, canal online no YouTube, grande parceiro aí, Guerreiro Ramon, canal Universo no YouTube, grande amigo aí, Patriota Edemir, equipe Pesadelo de Qualquer Político, nos 27 estados aí de todo o Brasil, sempre fortalecendo. Gold Fighters, mestre Flávio Almendra, grande abraço aí pro nosso mestre, querido Flávio Almendra. Liga de Muay Thai Brasil, Riachuelo Tênis Clube, a nova diretoria do Riachuelo Tênis Clube, o novo presidente do Riachuelo Tênis Clube, senhor Alarcon, aniversariante de hoje, Arthur Alarcon, meu irmãozinho de 11 anos que está ouvindo aí o programa também. Gostaria de deixar aqui o telefone do programa Ordem e Progresso, 21 99882 6624, 21 99882 6624, e o nosso e-mail aqui para denúncia, programa ordemprogresso@gmail.com, para você facilitar aí a participação. Prosseguimento aqui com o guerreiro Vander. Mandando um abraço também aos patriotas Cláudia Marinho, José Soares e Paulo Sérgio Soares, Rodrigo Arnaud, do Clube de Motociclistas Águias de Sepetiba, Flávia Quarto, Vivian Lima, André e Marlene Buedo, Nelson Rangel e Marina, Elisângela e Maria Guimarães, e um beijo especial para Mariana Guimarães de Rezende Soares, que é a nossa patriotinha aí, que ajuda a esclarecer a juventude aí contra o comunismo. E um beijo todo especial para Laura Pessoa. Seu dinheiro pode ser bênção ou maldição. No dia a dia, a corrida para vencer na vida tem feito muitas pessoas se desesperarem em busca da tão sonhada estabilidade financeira. Os bens mal adquiridos transformam-se em maldição, em vez de bênção. As pessoas que enriquecem-se de forma ilícita verão que o dinheiro que acumularam transforma-se em uma arma para sua própria destruição. Deus condena a desonestidade e o roubo. Existem pessoas que gastam tudo o que ganham.
Quanto mais ganha, mais gasta. E outras que com pouco que ganham, conseguem se manter. Como diz o ditado, o pouco com Deus é tudo e o muito sem Deus é nada. Investir sabiamente o seu dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma semente, a semente que se multiplica. Não é a que comemos, mas a que semeamos. A sabedoria em administrarmos as nossas finanças é um princípio divino. Ganhar de forma desonesta ou gastar tudo o que ganhamos com coisas fúteis e supérfluas está em total desacordo com as Sagradas Escrituras. Ter cuidado em economizar é importante. Devemos ter cautela para não comprarmos por compulsão e nem fazermos compras a prazo de coisas que não estamos precisando. Pessoas ficam literalmente com a corda no pescoço porque fazem dívidas e se perdem nas compras, se enrolam nos cartões de crédito e se afundam nos juros. Vamos ter mais prudência em relação ao gasto com o nosso dinheiro. Preserve a prosperidade de Deus em sua vida, pois está em suas mãos fazer do seu dinheiro uma bênção ou uma maldição. Reflita nessas pequenas linhas que escrevo para você. Um abraço, Luiz Fernando dos Santos. Ficamos por aqui. Gostaria de agradecer ao professor Daniel, que esteve presente aqui com a gente hoje, ao senhor Antônio, do grupo Pesadelo de Qualquer Político, ao patriota Vander, presente aqui conosco nos estúdios, ao amigo Geraldo aqui, comandante-geral da mesa, pessoal do Riachuelo Tênis Clube, Guerreiro Fraga, senhor Bebeto, senhor Bom Cabelo, senhor Alarcon, senhor Arthur, todo mundo junto aí, curtindo o programa Ordem e Progresso. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.